Pai, eu quero, em nome de Jesus, pedir que a Tua mão nos conduza nessa hora, que a Tua palavra nos seja revelada, Senhor, que eu possa ser usado por Ti nessa hora, que ninguém possa se esconder, fugir, se esquivar de um encontro contigo, Pai, mas fala conosco na manhã desse dia, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Eu estou meio na marcha lenta, mas a gente vai chegar lá. Eu quero falar de um assunto. Eu dei um nome dessa palavra, né? Não posso dizer que seja uma pregação. Eu dei um nome de a prática da fé. Mas não sei se seria a prática da fé ou a ressurreição da fé, entendeu? Porque muitos de nós que vivemos, né? Nós vivemos no reino de Deus, conhecemos o Senhor, nós podemos nos perder, é fácil da fé. A gente se perde das práticas e da inocência, né? Eu já ouvi algumas frases nesse sentido, de algumas pessoas que falaram assim, não, eu perdi a inocência, geralmente é desviado, fala isso. Eu perdi a inocência, eu achava que a coisa era assim, mas agora eu vi que funciona de outra forma. Eu seguia um irmão, um pastor, mas agora eu descobri que ele não é tão bom assim. E muita gente se perde no meio do caminho na hora das contas que fazem. E aí se perdem da fé. Na verdade, Paulo fala, na Bíblia, né? Se eu não me engano, em Gálatas, ou Gálatas ou Coríntios, Paulo fala que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Repete comigo assim, o saber ensoberbece, o amor edifica. Amém? Mais alto que é para você acordar quem está do teu lado assim, fala bem alto no ouvido de quem está do teu lado assim, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Amém? Eita, acordou todo mundo agora. Por quê? Por quê, amados? Porque quando nós sabemos, nós começamos a fazer conta de tudo e achamos que já sabemos tudo. É um grande risco. Eu acho que todo cristão que presume acreditar que já conhece todas as coisas, ele corre um grande risco de naufragar na fé. Um grande risco. Por quê? Porque aquele que acredita que pensa, que conhece todas as coisas, ele acredita que conhece todo o pensamento de Deus, que ele sabe como Deus pensa. E é fácil a gente, às vezes, ouvir pessoas falando, não, Deus pensa dessa forma. Ou Deus está pensando isso de você. E fala como se fosse Deus. Mas ninguém pode. E ninguém imagina os pensamentos de Deus e nem as obras que Ele vai fazer. Ninguém pode olhar para qualquer pessoa e achar que a vida dela está rotulada ou estigmatizada daquela forma. Porque Ele tem poder de transformar qualquer um. Amém? Eu costumava falar, antigamente, eu fazia isso no grupo caseiro, eu falava assim, olha para quem está do teu lado aí, olha para esse irmão aí que tu conhece. Agora fala para ele assim, ó, você não me conhece. Você não sabe quem eu sou. Você não sabe que Deus amanhã pode transformar a minha vida. Amém? Isso é muito importante a gente saber. Por quê? Porque andar com o retrato velho dos outros, das pessoas dentro do bolso, é uma coisa muito ruim. Porque a vida anda, as pessoas progridem, elas crescem, ou decrescem. Tem gente que você conhece muito bem no Senhor e um dia você encontra e nem acredita que ela é crente. Não é assim? Mas tem gente que você conhece que era tão débil, fraquinho assim, quando olha, está te ensinando a fazer as coisas que aprendeu com Deus. Porque Deus tem poder
sobre a terra e sobre tudo que nela existe. Você crê nisso? Sim ou não? Então, eu acho que é por aí que eu quero começar. Para que colocar no teu coração, para você crer, acreditar, que existe um Deus que pode fazer todas as coisas. Mas ele se move pela fé do homem. Isso é interessante. Deus se move pela fé. Por quê? Porque também está escrito: tudo que não é feito por fé é pecado. Entende? E Jesus declarou que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. E aí, a nossa maior luta contra o diabo não é contra o pecado. A nossa maior luta contra o diabo é guardar a nossa fé. Porque tudo que ele quer roubar, tudo o que o diabo se move para fazer é roubar a tua fé. Você pode não saber disso. Você pode estar lutando aí contra o pecado, contra os galhos que essa raiz tem dado, essa árvore tem crescido, mas o teu maior problema talvez seja crer. Esse talvez seja o maior problema. Jesus falou isso a alguns discípulos. Quem lembra disso? Quantas vezes Jesus olhou para os discípulos e falou assim: homens de pouca fé? Eu até brinco, eu falo assim, tem um monte de bully por aí, que bully que é para pouca fé, né? Mas Jesus chegou a falar. Ó, Jesus, quando estava lá no Monte da Transfiguração, lá, que ele se transfigurou, o Monte da Transfiguração, o monte onde Jesus se transfigurou e desceu, os discípulos dele estavam tentando expulsar um demônio de suicídio, que estava lá tentando matar um garoto, fazendo que o garoto se jogasse na água, no fogo. E aí, quando Jesus desceu, estava aquele tumulto assim, Jesus pergunta o que aconteceu. Nenhum discípulo falou, talvez com vergonha, né? Mas o pai do garoto dedurou eles. Falou assim: Senhor, o meu filho sofre com o mal de um espírito que quer matar ele. Joga ele na água, joga ele no fogo, joga ele em vários lugares. E os teus discípulos aqui tentaram expulsar dele, mas não conseguiram. Aí penso eu assim, todo mundo envergonhado assim. Aí Jesus olha para eles e fala assim: homens de pouca fé, até quando eu vou sofrer por vocês? Não, de acordo com nada. Até quando eu vou sofrer por vocês? Jesus fala ali que o que faltou para eles foi fé. Depois alguns estudiosos querem que no final, quando os discípulos perguntam para Jesus, ele fala assim: essa casta de demônio só se sai com oração. O jejum está entre cochetes, porque não está no original, alguém colocou lá. E ele fala sobre oração e jejum. Aí a gente descamba para esse lado. Bom, vamos jejuar bastante, vamos orar bastante, que é para a gente poder produzir esse tipo de ação. E aí nós nos esbarramos numa coisa muito simples. Muito simples, não é pelas nossas obras. A espiritualidade de alguém não vem porque ela ora muito ou porque ela jejua muito. Ela vem pela fé que ela tem no seu Senhor. Entende? Por isso a primeira arguição de Jesus foi: vocês têm pouca fé. Porque se você tiver fé, tudo é possível ao que crê. Não é assim que ele falou? Então, o principal problema é fé. E aí eu fiquei pensando, eu tive um assunto na segunda-feira passada. Uma irmã chegou para mim, acredito eu, que na hora que o Luciano ministrou aqui, ela sentiu vontade de vir no apelo. Ela sentiu aquele desejo, tipo assim, essa palavra é para mim. Mas aí eu não sei se é vergonha,
Possivelmente a vergonha, né? Acho que é por isso que os tímidos não herdarão o reino. Não sei se é vergonha, não sei se a falta da fé ou uma confusão de fé dela mesma, porque a pergunta foi assim, se a pessoa não vai no apelo, mas lá onde ela está, ela fala assim, Senhor, essa palavra é para mim, eu estou debaixo disso aí, move na minha vida. Não é a mesma coisa de ter ido no apelo? Pergunta difícil. Essa é a pergunta que divide o sinédrio. Por quê? Porque se é pela fé, né? Se é pela fé, o que aconteceu? Ela mesma ali no lugarzinho dela, sem ter saído do lugar, o Senhor ouviu a oração e identificou então que ela estava incluída naquele apelo. Não é assim? O que vocês acham? É isso? Está todo mundo aí, gente? Todo mundo comigo? Vem comigo que a história é boa. Mas na hora que ela me fez essa pergunta, eu vi que a questão era fé. A questão é fé. Mas a fé não tem obra? Tem ou não tem? Sim ou não? A fé tem obra. Deus, quando se move no meio dos homens, ele não requer uma obra de alguém? Como é que nós sabemos, por exemplo, que Abraão é o pai da fé? Hein? Quem sabe o que Abraão fez para ele ser chamado pai da fé? Mas que hora foi que ele creu? Quando ele saiu da parentela dele? É um ato de fé. Mas o maior ato de fé não foi esse. Foi quando Deus pediu Isaac. Deus deu para ele o filho da promessa. Deus prometeu, Deus cumpriu a promessa. E aí um dia Deus pega e fala assim, pega o teu filho, o filho da promessa. Para pensar, amados. Abraão teve Isaac já com 100 anos. Pensa num velhinho bom de 100 anos fazendo filho. Ela não tinha Viagra naquele tempo. A velhinha Sarai, estou no lucro. A velhinha Sarai tinha quantos anos? 99, eu acho. 99. O ventre, o útero já estava morto, mas ela teve um filho. É um milagre, ou não é? Mas pensa que é a última bala do revólver. É o último tiro. Qual é a possibilidade de novo disso acontecer? Por conta da idade dele. Aí Deus fala assim, ó, pega o filho da promessa, o teu filho, e sacrifica no altar. O que era sacrificar no altar? Era matar, degolar o garoto. E Abraão foi. Talvez orando. Senhor, tu vai ter um plano B. Mas ele não viu o plano B. Até a hora de levantar a mão com o cutelo para executar o juízo que Deus tinha falado, ele não se deteve. Não se deteve. Foi quando ele levantou a mão que o anjo segurou a mão dele e falou assim, chega. Deus já conhece teu coração. Ele sabe que você creu. E aí tem uma das passagens mais lindas da Bíblia. Está ali um cordeirinho. Pega aquele cordeiro lá e mola no lugar do teu filho. Deus estava fazendo um test drive ali no coração de Abraão com o coração dele. Porque aquele cordeiro representava Jesus. Só que na hora de imolar Jesus, Deus ia até o final. Não ia ter ninguém para poupá-lo, ele ia ver o filho morrendo na cruz. Ele faz ali uma alusão entre Jesus. Mas ali Abraão para. Por isso, ele é o pai da fé.
É o que está escrito no livro de Tiago. Tiago diz assim: tu crê que Deus é um só? O diabo também crê e treme. Me mostra a tua fé sem obra nenhuma, que eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. E aí ele faz menção a Abraão. Abraão creu porque simplesmente ele falou que acreditava, ou a obra que ele praticou comprovou que ele cria? Entende o que eu falo? Então, não foi só porque ele acreditava, foi porque a fé dele produziu uma obra. A fé produz obra, sim ou não? E aí eu lembrei, quando a irmã me perguntou, eu lembrei também de Nicodemos. Quem conhece Nicodemos? Está lá em João 3, depois se você quiser ler. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Então vamos lá. Ele era um dos principais, ele era um líder. Um dos líderes. E diz que ele vem de noite. Ele vem de noite procurar Jesus. E ele fala assim: Senhor, mestre, ele chama Jesus de mestre. Mestre, eu sei. Quando ele fala eu sei, ele está falando assim: eu acredito que você é um homem de Deus. Por quê? A fé dele era respaldada. Porque ninguém faz as obras que tu faz se Deus não for com ele. Homem algum faz. Homem nenhum faria as obras que Jesus estava fazendo sobre a terra se Deus não fosse com ele. E como ele era um líder lá dos fariseus, doutores da lei, que estudavam minuciosamente a lei, ele sabia com 2 mais 2 era 4 que aquele homem era usado por Deus. E ele faz uma pergunta: o que eu faço para ver o reino? Pergunta simples. Que a gente responderia igual a gente responderia da irmã. Ela creu, ela não foi lá no apelo, mas ela creu no coração. Embora ela não tenha, nem falou dela, né? Ela fez uma pergunta como se fosse uma pergunta aleatória, para tirar uma dúvida. Por que Jesus não respondeu esse cara, gente? Por que Jesus não falou assim: olha, você crê de fato em mim, crê quem eu sou, crê que Deus é comigo, você vai ver o reino de Deus, vai entrar no reino. Jesus não falou isso. Jesus olha para o cara e fala assim: necessário vos é nascer de novo. E aí ele pergunta: uai é do mineiro, né? Carioca eu não sei como é que é, já esqueci. Então, what? What é meu mesmo. Como é que eu posso, depois de grande, entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Que conta é essa? Que conta é essa? Da mente? Raciocínio lógico? 2 mais 2 é 4? Raciocínio humano? Não tem nenhuma fé nisso. E Jesus olha para ele e fala assim: da onde vem esse vento e para onde ele vai? Sei não. Se tu não me sabe responder das coisas que você vê e sente, como eu vou te falar das coisas espirituais? Porque aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino. Pensa numa pregação de fé. Como Jesus identificou que esse cara não tinha fé? Simples, ele não confessou ele publicamente. Ele veio de noite, escondido, temendo os da sinagoga. Porque se soubesse que ele estava atrás de Jesus ou queria em Jesus, ele era colocado para fora.
E aí ele achou que poderia vir escondido. Conhece o crente 007? James Bond de Jesus. Era ele, queria ser esse. Jesus falou para ele que não, porque isso não era fé. A fé ela é demonstrada, sim ou não? A fé tem obra. A fé, ela crê além da razão. Aquele que precisa da razão para crer, nunca vai crer. Não sabe o que é fé. Não entende isso. Não passa na mente. Não conjuga. Nós precisamos ser restaurados na nossa fé. Porque para mover no sobrenatural, você tem que crer que o sobrenatural existe. Você tem que crer que Deus pode fazer. Você tem que crer que tudo é possível que crer. Você tem que acreditar no que Jesus falou. Você tem que acreditar naqueles que Jesus colocou para falar contigo, não importa quem seja. Pode ser a mula, como foi no caso lá de Balaão. Quem falou com Balaão não foi uma mula? Ou ele cria que era Deus, ou ele morria. A fé, ela não faz conta. Você quer ver? Eu anotei algumas coisas sem conta para você, para te dar um exemplo de fé. Vamos lá? Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 14, diz assim. Essa história é a história de Naamã. Quem conhece a história de Naamã? Quem conhece a história de Naamã? Amém? Era lá o general, estava com lepra, uma mocinha, escrava lá, que foi dominada na guerra, conhecia que tinha um profeta em Israel e falou para ele assim, eu sei que lá em Israel tem um profeta que pode curar você. A história começa assim. Aí esse general, o que ele fez? Vou procurar o profeta. Aí pegou, juntou um monte de jumento, dorme não, tá, Zé? Juntou um monte de jumento, botou um monte de presentes, roupas, ouro, um monte de coisa de presente, e levou porque ele ia falar com um homem muito importante, que ia curar ele. Só que quando ele vem pelo caminho lá, com toda a comitiva dele, levando lá os presentes dele, aí Eliseu fala assim, pega o menino dele lá, Geazi, e fala assim, ó, tá vindo um cara aí, leproso, no meio do caminho, com um monte de presente. Vai até ele lá e fala para ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão lá. Rio Jordão não. 7 mergulhos lá no rio lá. Aí o cara chega lá, o secretário. Tu já imaginou você querer falar com alguém, chega lá só fala com o secretário? Eu vou lá falar hoje com o Luciano, porque ele é um homem, varão de fogo. Aí quando chega lá, Neemias está na porta. Não, Neemias está... Aí Neemias fala assim, aí... Luciano falou para tu dar 10 mergulhos naquele chafariz ali do college. O cara, que desonra. Eu sou um general, o cara não quis nem me receber. Mandou esse... Mandou esse 4 olhos aí me receber. Ele que falou. Ainda manda eu tomar banho no rio sujo desse. Se ofendeu. Mas esse cara, ele estava indo procurar um homem poderoso, ou ele tinha que ter um encontro com Deus? Ele tinha que conhecer um poder que opera sobre a terra. Ele tinha que saber que existe um Deus no céu, que fala através dos profetas, mas que o poder é dele. Ele tinha que conhecer o profeta ou ele tinha que conhecer Deus? Tinha que conhecer Deus. E aí Deus fala com o profeta. E ainda falou mais, manda ele levar os presentes dele que eu não quero nenhum. É para tirar todos os apoios de um homem que se apoia no dinheiro que tem, que se apoia no poder que tem,
que se apoia no tráfico de influência que ele pode fazer, para ele acreditar que tem um Deus que governa sobre todas as coisas. Amém? Agora eu te pergunto, amados, aquela água daquele rio fedorento cura alguém? A água não cura ninguém. Não existe ninguém exportando a água de lá hoje. Está com lepra? Toma um banhozinho dessa água. Você vai ser curado, porque a água é milagrosa. Tem gente que vai para as praias dessa aí e fica todo cheio de lama, porque a lama é medicinal. Eu fico assim, nossa, a água é milagrosa. Sabe onde está o poder que opera? Quando alguém falou de Deus, quando alguém creu e se submeteu. Porque quando eu me submeto, eu demonstro a minha fé e Deus opera sobre a minha fé. Consegue entender isso? Amém? Aí está escrito no texto, que eu separei para você, e diz assim: então desceu e mergulhou no rio, no Jordão, 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Curadora a água. A falta de fé traz lepra. A falta de acreditar traz lepra. Sabia disso? O que é lepra? Hein? A pessoa que está com lepra, vocês já ouviram essas histórias do hanseníase? A pele da pessoa, ela fica sem sensibilidade. Você sabe como é que alguém sabia, né? Ou sabe, até hoje eu não sei, porque hoje já está mais corriqueiro. Mas antigamente alguém sabia que estava sofrendo disso, quando a mulher queimava o braço no fogão, não sentia nada, aí só via bolha. E deu ruim, está com lepra, porque você perde a sensibilidade. A falta de sensibilidade a Deus é uma lepra espiritual. Porque tudo que Deus quer é mostrar, é se mostrar para os homens. Deus quer ser conhecido dos homens. Deus não quer fazer homens grandes. Deus quer fazer homens tementes a Ele. Porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Amém? Então Deus não quer fazer ninguém grande, Deus quer fazer homens tementes a Ele, que temam a Ele, que obedeçam a Ele. O caso de Geazi foi esse. Ele foi lá querer os presentes lá de Naamã. Ele foi lá atrás. Ainda mentiu. Meu Senhor falou que tu pode me dar uns presentes desse aí. Pensa num homem que vive do lado de alguém, que fala por parte de Deus, que faz milagres por parte de Deus, que presenciou esse homem ser curado de lepra, tomando banho naquele rio sem vergonha, sujo. Mas ele olhou mais para o ouro, para o presente. Ele olhou diferente do discipulador dele, porque o discipulador dele era Eliseu. Ele olhou diferente, ele estava lá seguindo, ele era o moço do profeta. O que o moço do profeta era? Um discípulo, ele estava aprendendo tudo com ele. Entende isso? Eliseu era o moço de Elias. E tudo que ele queria era o que Elias tinha, mas não de Elias, ele queria de Deus. E a prova disso é que quando Elias pergunta para ele assim, o que tu quer que eu te faça? Ele fala, eu quero o dobro da unção que tu tem. Sabe o que ele está dizendo? Eu não quero nada teu. Eu quero de quem está te dando, que é Deus. Porque você tem uma medida, mas Deus tem duas. Deus tem muito mais do que o que você tem. Ele queria mais Deus do que ele queria Elias. Esse era o discipulador desse moço, Geazi. Mas esse moço, Geazi, ele não olhava para Deus. Ele olhava para os homens.
Ele não queria ver o sobrenatural acontecer. Ele queria ver a vida na terra acontecer. Ele recebeu os presentes de Naamã e ficou leproso. Na mesma hora. Ficou leproso e a pele dele se encheu de lepra. Por isso que nós precisamos ressuscitar a nossa fé. Amém? Porque sem fé, impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam do Senhor precisam acreditar que Ele existe. E é Ele que presenteia aqueles que o buscam. Não é os homens, é Ele. A fé tem que estar colocada no lugar certo. A fé no Senhor. Amém? Eu não sei o que Deus pode pedir para você de fé. Eu separei ainda aqui. Vou contar uma outra história de fé para você. Eu quero ver se a tua mente se move hoje, o teu espírito se levanta. Todo espírito caído, abatido nesse lugar. Todo aquele que entrou nesse lugar, que perdeu a esperança no Senhor, que perdeu o colorido da vida, que perdeu a força para viver, que acredita no Senhor, que tem fé no Senhor, mas hoje está andando como Nicodemos andou, vindo escondido, andando nos bastidores, talvez esteja desiludido, perdido aí no meio do mundo, olhando para o mundo como Geazi e se perdeu de Deus. Eu quero que o teu espírito hoje seja renovado para crer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode ser assim? Vou ler outro texto para você também que é interessante. Está em 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, conta uma história de Ezequias. Quem conhece Ezequias? Quem já ouviu falar de Ezequias? Ezequias é um rei que Deus falou para ele assim. Deus manda o profeta lá, Isaías. Isaías chega lá diante dele e traz uma boa notícia para ele. O profeta fala assim para ele: assim diz o Senhor, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Tem um texto que diz que Deus não faz coisa alguma sem antes falar com seus santos profetas. Aqui Deus está usando um profeta para falar com um rei. Um rei, ele é absoluto. Um rei não é contradito. Um rei não é confrontado por ninguém. Um rei, ele domina sobre tudo, a vontade dele tem que ser feita, mas aí Deus levanta um profeta, porque os profetas eram os únicos que iam diante do rei e falavam assim diz o Senhor. Muitos morreram por falar o que Deus mandou, mas esse era o ofício dele, porque Deus está acima dos homens. Entende isso? E aí chega o profeta e fala assim: meu rei, assim diz o Senhor. Esse profeta é baiano. Arrume a tua casa, que tu vai morrer. Uma coisa é certa. Aqueles que são casados aqui, eu queria deixar essa mensagem contigo. Você não pode deixar a tua casa desarrumada, desordenada, porque você não pode morrer com ela assim. Deus fala isso para o profeta. Arruma a tua casa, porque tu vai morrer. Ou seja, se você morrer com a casa desarrumada, está frito. Ok? E diz que o profeta olha para a parede, vira para a parede e chora. O rei vira para a parede e chora.
arrependido, porque ele já viu que estava em pecado, a casa estava desarrumada. E ele pede a Deus misericórdia. E aí está Isaías indo embora lá, missão cumprida, não morri. E aí Deus fala com ele assim, ó, volta lá. E fala para Ezequias que eu ouvi a oração dele. Eu ouvi que o arrependimento dele é verdadeiro. Eu vou acrescentar para ele 15 anos de vida. Vou dar um bônus. Parece videogame, né? Ganhou 15 vidas, 15 anos de vida. Começou a rodar na hora extra. Só que esse cara estava com uma ferida. A gente calcula, os que estudam, que era um câncer, era um tumor. E aí o profeta fala assim, faz uma pasta de figo, passa na ferida. Quer ler o texto? Você abriu aí, 2 Reis 20? No versículo 6 diz assim, acrescentarei a teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e essa cidade. E defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e puseram sobre a úlcera. E ela recuperou, e ele recuperou a saúde. A pasta de figo curou a úlcera. Cientificamente, o figo não tem nenhuma propriedade curadora para nada. Por que que o profeta mandou fazer uma pasta de figo? Não sei. Um dia eu vou encontrar com ele, a gente vai perguntar para ele. Talvez ele diga, cara, foi o que me deu na cabeça na hora. Assim, acho que foi o Espírito Santo que me guiou. Eu vi um figo, falei, faz uma pasta desse troço, passa aí, vai dar tudo certo. Porque foi Deus que me mandou lá falar para o cara que ele não ia morrer, ele ia ser curado. Aí eu fico pensando, se não tivessem feito a pasta de figo e passado no rei, porque ele tinha que ter autorizado a fazer isso, talvez ele tivesse morrido. Porque toda a fé naquilo que Deus falou está depositada embaixo de uma palavra que o profeta disse. Faz uma pasta de figo e passa nele. De toda essa história. De toda a história de Naamã, tudo estava embaixo de uma palavra só. Dá 7 mergulhos nesse rio. Mas a pasta de figo que cura? A ação da fé que cura. Naquilo que Deus mandou fazer. Amém? A ação da fé que cura. Vou falar outra história para você. Agora já fui e vou descer a ladeira. Paulo tem um discípulo, Timóteo, que ele chama de filho amado, que curiosamente tem enfermidades constantes no estômago. Para pensar, Paulo curou vários enfermos, ressuscitou um homem que caiu, quebrou o pescoço. Ele orou, o cara ressuscitou. Diz que os lenços de Paulo, as vestes dele, quando ele estava preso, o pessoal levava, botava sobre os enfermos ficavam curados. Porém, Timóteo tinha uma enfermidade no estômago que não teve oração, que teve jeito. Eu aprendo algumas coisas com isso. Eu aprendo. Tem coisas que Deus deixa em nós para tratar conosco. Geralmente,
Quando eu olho para as enfermidades, eu sempre vejo proveito nelas. Porque tem umas milagrosas que Deus cura. Tem outras que Deus deixa lembranças. E tem outras que Deus deixa dependência. Vai depender de mim. Porque Deus conhece quem somos. Sim ou não? Deus conhece o coração do homem. Ele é o único que conhece. Nem nós conhecemos. E Ele arruma uma maneira de criar em nós a dependência para não nos perder. Foi assim com Paulo. Deixou um espinho na carne lá que a gente não sabe o que é. A Bíblia não fala, mas tinha uma finalidade. Qual era? Manter Paulo humilhado. Para que ele não se ensoberbecesse. Foi assim que está escrito. E para que eu não me ensoberbecesse, foi-me colocado um espinho na carne. O qual eu orei 3 vezes ao Pai para que me tirasse. Ele falou, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Era a maneira de manter Paulo na rédea. Deus mantém algumas pessoas na rédea. E acho que eu vejo na rédea, a minha palavra sempre é, se arrepende. Porque o dia que teu coração provar de um arrependimento profundo, você vai provar de uma cura milagrosa. Entende isso? Sim ou não? Timóteo parece que tinha esse tipo de enfermidade. Era uma dependência. E aí Paulo fala assim para ele, está lá em 1 Timóteo, dorme não, tá, gente? 1 Timóteo 5:23. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Nós conversamos com o médico uma vez e perguntamos, para que o vinho faz bem misturado com água para o estômago? Tem muita gente que crê nisso aqui. De vez em quando eu converso com alguém aí, não, está com problema, não bebe água com vinho. Aí eu... eu já perguntei para o médico, não faz bem nenhum, amado. Pelo contrário, para quem tem enfermidade no estômago, não pode beber vinho. Piora. Mas Timóteo obedecia? Hein? Não morreu de problema no estômago. Era a maneira que Deus tinha de curar ele. Era a obediência ao discipulador dele. Ele obedecia. E Deus se move através da obediência e da fé. Amém? Vou contar a última história para vocês, mais doida ainda, para a gente encerrar. Segundo livro de Reis, no capítulo 4, também tem uma história. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Tem uma história. Eu vou contando a história para a gente não ter que ler a coisa toda. Havia, nessa época, uma escola de profetas. Fala assim para acordar todo mundo. Escola de profetas. Está todo mundo comigo. Acordou, né, Zé? Pelo menos lá de trás, né? Aqui, acho que... Escola de profeta. Que dela, é bom anunciar para vocês, não saiu nenhum profeta. Não saiu nenhum profeta de lá. Ela só servia para estudar os profetas que Deus levantou. Sabe o que isso quer dizer? Que a escola não forma homens de Deus. Os homens se formam quando Deus chama e quando eles creem em Deus, no chamado deles. Amém? A obra é do Espírito. É por isso que seminário não forma pastor. Seminário nenhum forma pastor. Quem forma o homem é Deus. Amém? Quando alguém parte para querer estudar para ser alguma coisa, porque não tem vida com Deus para realizar a obra que Ele chamou. Porque os homens que trouxeram o Evangelho
Para nós, os homens que Deus usou na antiguidade, muitos nem falar sabiam, eram analfabetos. Mas o poder de Deus operava tremendamente sobre eles. A verdade é essa. Entende isso? E aí, nessa escola dos profetas, eles iam comer, e aí resolveram fazer assim um cozidão. Uma sopa de legumes. E aí foram lá, pegaram lá um monte de legumes e tal, botaram na panela lá, fizeram a sopa e na hora que distribuíram, alguém que conhecia olhou para a panela e viu que botaram um legume venenoso lá dentro. E todo mundo já estava comendo. O que eles pensaram? Vixe, morreu todo mundo. Vai ser um extermínio. Vai sair na Globo, no CBN. Morre todo mundo envenenado. E aí um menino lá grita assim, um dos alunos lá grita assim: morte na panela! Morte na panela, todo mundo larga os garfos, né? O Luciano já tinha morrido, já tinha comido a sopa dele toda. Morte na panela! Aí, eu falei 2 Reis 4, né? No 41, diz que chega o profeta Elias e diz assim: trazei farinha. E ela deitou na panela. Ele jogou na panela e disse: pode tirar e dar de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Amados, farinha é antídoto para veneno? Hein? Pensa que baiano não morre envenenado. Cearense também não. No Nordeste todo ninguém morre envenenado. Um dia eu vou perguntar também. O dia que eu encontrar com ele lá, eu vou perguntar: cara, que ideia foi essa de jogar farinha naquele negócio? É porque o poder de Deus não opera na lógica. O poder de Deus opera na obediência. Entende ou não? É por isso que quando a gente fala assim: amado, perdoa quem te ofendeu. Na tua mente não tem lógica nenhuma. Porque quando você olha assim, você fala assim: mas eles estão errados e eu estou certo. Mas a lógica não é quem tem razão. A lógica é obedecer à fé. A palavra diz que eu tenho que perdoar. A escolha é minha. Obedeço ou não. Anda mais uma milha. Tem lógica nenhuma nisso. Mano. Dá a segunda face. Tem lógica nenhuma nisso. Tem lógica isso? Aquele que dá, recebe. Pensa numa matemática maluca essa. Lógica nenhuma, amado. Nenhuma lógica. Mas aqueles que se achegam a Deus têm que acreditar que Ele existe e que Ele é presenteador daqueles que o amam, que o buscam. Amém? Busca o Senhor com fé. Eu não sei qual é o desafio da tua fé. Porque tem muita gente com desafio de fé, que não crê mais, que não acredita. Tem gente que não acredita nele mesmo. Tem gente que já perdeu a esperança em si próprio. Tem gente que acha que Deus já esqueceu. O tempo já passou.
O tempo já passou, são os que mais eu ouço. Aí eu só lembro de Abraão, porque o pai da fé fala do tempo. O tempo já tinha acabado. Mas para Deus, Ele vive no Kairos, Ele não vive no Cronos. O tempo é sempre dele, nunca é nosso. A obra sempre é Ele que faz. Acontece tu crê? Entende? Tem muita gente fazendo oração que o leproso fez para Jesus. Senhor, se tu podes, me cura. Às vezes eu vejo as pessoas orando, Senhor, se tu podes, faz isso. Se tu pode, que tu possa fazer. Amado, Deus pode tudo. Essa oração está errada. Porque quando você fala assim, que tu possas fazer, tu já está colocando em dúvida se ele pode ou não. O leproso chegou e falou assim, Senhor, se tu podes, me cura. Ele nem falou me cura, falou me limpa, que ele era leproso. Aí Jesus fala assim, eu posso. Tu crê? Talvez você não esteja ouvindo a resposta de Jesus à tua oração. Talvez você esteja orando assim, tu pode? Tu pode? Ele está respondendo assim, eu posso. Tu crê? Porque se você crê, tudo é possível ao que crê. Amém? Tudo é possível. Nós tomamos posse das promessas e da herança de Deus quando nós cremos que Ele tudo pode fazer. Tudo aquilo que vocês me pedirem, crendo, eu farei. Crendo. Que a fé seja restaurada no teu coração. Amém? Que a tua mente, a tua alma, teu espírito, ele seja sacudido hoje em nome de Jesus, para que você volte a crer no Deus que você serve. Que o tempo não roube de você a tua fé. Pelo contrário, que a cada dia ela aumente, progrida, dê frutos, se manifeste na tua vida, porque nós somos agentes de milagre. E para que eles aconteçam, nós temos que acreditar nele. Amém? Podemos orar? Em nome de Jesus?